Ela é uma líder de igreja. Muitas vezes ela trabalha até tarde para ser bem vista pelos outros. Ela se obriga a continuar, mesmo que sua produtividade seja baixa. Por meio da revelação das palavras de Deus, ela vê que esse tipo de sofrimento é uma imagem falsa. Bom comportamento superficial não é praticar a verdade. Seguir as palavras de Deus e não fingir é uma maneira libertadora de se viver. Como crente, vi que muitos líderes conseguiam suportar muitas adversidades. Eles trabalhavam e cumpriam seu dever mesmo que chovesse, e os irmãos os admiravam. Eu os admirava muito e esperava me tornar alguém que conseguisse sofrer e pagar um preço igual a eles e ser admirada. Por isso era entusiasmada em minha busca. Mais tarde fui eleita líder da igreja. Estava bem ocupada com meu dever todos os dias. E me elogiavam por lidar tão bem com adversidades mesmo sendo tão jovem, e diziam que eu buscava a verdade. Eu me animava sempre que ouvia algo assim, e sentia que tudo valia a pena. Mais tarde, aumentaram as minhas responsabilidades e minha carga de trabalho. Algumas das irmãs com quem eu trabalhava conseguiam sofrer e pagar um preço. Elas ficavam acordadas até tarde, e às vezes iam com fome para as reuniões sem tempo para comer. As anfitriãs as elogiavam por suportarem adversidades. Achei que, se os irmãos gostavam de pessoas assim, Deus certamente também gostava. Então comecei a cumprir meu dever até tarde. Mas depois de um tempo, meu corpo não suportou mais. E eu ficava com sono quando passava da meia-noite. Mas, quando via as irmãs trabalhando, eu tinha vergonha de ir para a cama, temendo que dissessem que eu era preguiçosa e não tinha um fardo. Então eu continuava. Mas eu ficava sonolenta e não conseguia fazer muito. A despeito disso, eu não ia dormir. Você insistia mesmo cansada? Sim. Em silêncio, eu me motivava, pensando em não me concentrar na carne e temendo ser menosprezada. Às vezes, mesmo dormindo tarde, eu tinha que levantar cedo para uma reunião. E sonolenta saía de bicicleta e ia com sono. Eu queria cochilar depois do almoço, mas temia que isso fosse visto como indulgência. Todos os dias, eu me forçava a ficar acordada. Você alcançou algum resultado? Eu só suportava a miséria para que os outros me admirassem. Não ligava para os resultados. Um dia, a caminho de uma reunião, eu estava tão sonolenta que estava meio que em transe e acabei caindo numa vala com a bicicleta. O que me despertou na hora. Ao empurrar a bicicleta pela estrada, perguntei-me o que tinha acontecido. Em minha introspecção, percebi que, desde que me tornei líder, eu só pensava em ganhar a admiração por meio do meu sofrimento, temendo que dissessem que eu me concentrava na carne e cobiçava conforto. Como resultado, eu carecia de rotina e nem descansava adequadamente. Isso é muito perigoso. Deve ser tratado imediatamente. É. Li algumas das palavras de Deus que expõem os fariseus e me comparei com elas. Vocês sabem quem é realmente um fariseu? Existem fariseus ao seu redor? Por que essas pessoas são chamadas de fariseus? Como um fariseu é descrito? São pessoas que são hipócritas, completamente falsas e encenam tudo o que fazem. Que tipo de encenação? Elas fingem ser boas, gentis e positivas. É isso que essas pessoas são realmente? De forma alguma. Dado que são hipócritas, tudo que é manifestado e revelado nelas é falso. É tudo fingimento. Não é sua face verdadeira. Onde está o seu rosto verdadeiro? Escondido no fundo do seu coração para não ser visto. Externamente é tudo uma encenação. É tudo falso.
mas só podem enganar pessoas, não podem enganar a Deus. Se não buscam a verdade nem praticam as palavras de Deus, então não podem compreender a verdade. E assim mesmo que suas palavras soem agradáveis, elas não são a realidade de verdade, mas palavras de doutrina. Alguns se concentram em papaguear doutrina e imitam sermões mais elevados, de modo que, em pouco tempo, seu recital de doutrinas fica ainda mais elevado. E são admirados por muitas pessoas. Depois disso, começam a se camuflar. E focam o que dizem e fazem, mostrando que são piedosos e espirituais. Usam as assim chamadas teorias espirituais para se camuflar. Só falam sobre isso onde quer que vão. Coisas ilusórias que se encaixam nas noções das pessoas, mas que não têm a realidade da verdade. E com a pregação dessas coisas, que estão alinhadas com as noções e os gostos, elas enganam muita gente. Essas pessoas parecem muito devotas e humildes, mas isso é falso. Elas parecem tolerantes, pacientes e amorosas, mas é fingimento. Elas dizem que amam a Deus, mas é encenação. Outros acham que são santas, mas são falsas. Onde se encontra uma pessoa santa? A santidade humana é falsa. Tudo é fingimento, falsa aparência. Apenas parecem leais a Deus, mas estão só representando. Quando ninguém está vendo, elas não têm lealdade e agem superficialmente. Elas parecem se despender por Deus e abrir mão da família e da carreira. O que fazem em segredo? Administram sua própria operação na igreja, lucrando da igreja e roubando ofertas sob o disfarce de trabalhar para Deus. Essas pessoas são os fariseus hipócritas modernos. Amém. Amém. O que as palavras de Deus revelam foi pungente para mim. Eu estava agindo igual aos fariseus. Eles fingiam por meio de comportamentos superficiais. Oravam nas esquinas e pregavam as palavras de Deus para que os vissem como devotados a Deus. Mas, em particular, eles não praticavam as palavras de Deus. Só agiam daquele jeito pela aparência para ganhar admiração. Certo. Eu era igual. Eu me concentrava num bom comportamento superficial, para que os irmãos pensassem bem de mim. Quando vi outros sofrendo e pagando um preço em seu dever e sendo elogiados por todos, busquei ser esse tipo de pessoa. Quando fui eleita como líder e vi as outras irmãs trabalhando até tarde, ficava acordada até tarde para não ficar para trás. Eu dava o meu máximo. Não ousava tirar um simples cochilo só para me apresentar como alguém que suportava a diversidade. Eu me disfarçava cada vez mais, tentando ganhar admiração por aparentar fazer coisas boas. Sofrer e me despender desse jeito era fingimento. Eu trilhava a senda dos fariseus. Como Deus poderia não ficar enojado? Sem a revelação de Deus, jamais veríamos que as pessoas têm segundas intenções em seu sofrimento e que isso é hipócrita, condenado por Deus. É, sim. Depois disso, ajustei meus horários com descanso e ia dormir normalmente depois de um dia de trabalho. Eu me senti muito mais relaxada quando fiz isso. Graças a Deus. Um ano depois, vim para o exterior. Vi que algumas das irmãs conseguiam suportar a diversidade em seu dever. Estavam sempre trabalhando até tarde. Às vezes, eu queria dormir cedo depois de terminar o trabalho, mas temia que pensassem que eu queria conforto. Além disso, eu era líder. O que pensariam se eu fosse dormir antes das outras? Diriam que eu não suportava sofrimento e não tinha um fardo em meu dever. Pensando desse jeito, comecei a fingir novamente e ficava acordada até tarde com elas. Mas ficava sonolenta e cochilava após 1 da manhã. Elas diziam para eu dormir. Mas eu despertava e dizia, tudo bem, foi só um cochilo, vou para a cama já já. Mas não conseguia parar de cochilar. Às vezes eu não resistia ao sono, deitava a cabeça na mesa e cochilava um pouco, mas não me sentia em paz com isso.
Estava preocupada com o que diriam sobre mim. Então voltava a trabalhar. Esse tipo de fachada é exaustivo. Correto. Para fazer de conta que eu suportava um fardo, às vezes enviava mensagens para o grupo tarde da noite, para que vissem que estava acordada, que cumpria meu dever noite adentro. Eu queria comprar suplementos nutricionais devido a problemas de saúde, mas temia o que podiam dizer. Achariam que eu valorizava demais a carne? Por isso, não os comprei. Um dia, numa reunião, descobri que uma irmã num estado ruim precisava de comunhão e apoio. Mas já que ela estava num país com fuso horário diferente, e eu já estava no meio da noite, pensei em comungar com ela no dia seguinte. Mas imaginei que comungar com ela de noite faria parecer que eu carregava um fardo pela entrada na vida dos irmãos. Então liguei para essa irmã. E só encerrei a comunhão às 2 da manhã. Ela me disse: está tarde para você, você deve dormir. É ruim para a saúde não dormir bem. Ela estava certa. Eu gostei de ouvir isso. Eu estava fisicamente desconfortável, mas não foi em vão, pois eu a levei a pensar que eu tinha um fardo. Pagar um preço num dever é algo bom, mas é ruim se o motivo for ganhar admiração. Eu não refleti sobre isso na época. E comecei a ter pequenos problemas de saúde depois. O diagnóstico foi a falta de qualidade do sono. Ignorei e continuei fazendo o mesmo. Uma líder superior sempre me lembrava que o trabalho não atrasaria se eu dormisse e acordasse cedo. Sim. Pensei que, se eu fosse dormir cedo, pensariam que eu, como líder, suportava menos adversidade que os outros. Ainda assim me admirariam? Eu não levei as palavras da líder a sério. Uma irmã viu que eu não estava bem e disse: você deve estar sobrecarregada. Tantos problemas e estresse estão impactando sua saúde. Como líder, você tem muitas preocupações. Fiquei muito satisfeita comigo mesma quando ela disse isso. Senti que o preço que eu pagava e o sofrimento que suportava valiam a aprovação dos outros. Quando você ganhou algum entendimento de si mesma? Mais tarde, li uma passagem das Palavras de Deus que me deu algum entendimento da senda errada em que eu estava. Os anticristos nunca agem de acordo com os princípios da verdade, nunca praticam a verdade, o que é a manifestação mais escancarada de um anticristo. Além de status e prestígio e de ser abençoados e recompensados, só buscam os confortos da carne e os benefícios do status. E esse sendo o caso, eles naturalmente causam perturbações. Esses fatos mostram que aquilo que eles buscam e o comportamento deles não é amado por Deus. Estes certamente não são jeitos de agir e comportamentos daqueles que buscam a verdade. Por exemplo, alguns anticristos que são como Paulo têm a determinação de sofrer quando cumprem seu dever. Ficam acordados a noite toda e não comem nada quando trabalham e subjugam o próprio corpo. Conseguem superar doença e desconforto. E qual é o seu objetivo quando fazem isso? É mostrar a todos que eles são capazes de renunciar e abnegar a si mesmos pela comissão de Deus, que para eles só existe dever. Eles mostram tudo isso na frente de outras pessoas. Eles se exibem. Não descansam quando deveriam. E até estendem seu horário de trabalho levantando cedo e dormindo tarde. E quanto à eficiência de trabalho e eficácia de seu dever quando os anticristos labutam assim desde cedo até tarde? Essas coisas estão fora do escopo das considerações deles. Eles apenas tentam fazer tudo isso na frente dos outros para que os outros os vejam sofrendo. E como se despendem por Deus. Se o dever que eles cumprem e o trabalho que fazem são executados de acordo com os princípios da verdade, eles não pensam nisso. Tudo em que pensam é se seu bom comportamento exterior foi visto por todos, se todos estão cientes dele.
se eles causaram uma impressão em todo o mundo e se essa impressão provocará a admiração e a aprovação deles. Se eles os elogiarão quando forem embora, dizendo: ele suporta a adversidade. Sua persistência e perseverança extraordinárias estão fora do nosso alcance. É alguém que busca a verdade, que sofre e suporta um fardo pesado. Ele é realmente um pilar na igreja. Quando ouvem isso, os anticristos ficam satisfeitos. Por dentro pensam: fingir assim foi inteligente. Fui tão esperto fazendo isso. Eu sabia que veriam só a superfície. Eles gostam desses bons comportamentos. Sabia que, se agisse assim, eu ganharia a aprovação das pessoas. Isso as levaria a me admirar no fundo do seu coração. Seriam favoráveis a mim. E que ninguém me menosprezaria mais. E se vier o dia em que o alto descobrir que eu não tenho feito o trabalho real e me substituir, sem dúvida alguma haverá muitas pessoas que me defenderão, que clamarão por mim e falarão em minha defesa. Em segredo, eles têm orgulho de seu comportamento falso. E esse orgulho não revela também a natureza e a essência de um anticristo? E qual é essa essência? Perversidade. Correto. Essa é a essência da perversidade. Amém. Amém. Essas palavras expõem a essência de um anticristo como terrivelmente maligna. Ele recorre a qualquer tática para representar sua fachada, para alcançar o objetivo horrível de controlar os outros e ser admirado. Sim. Por exemplo, ele procrastina em seus deveres, fica acordado até tarde e se levanta cedo, para parecer ser devotado a Deus. Labuta até tarde, deixa de comer e beber, negligencia suas necessidades físicas nos deveres para que as pessoas o admirem e adorem. Ele acaba trazendo as pessoas para diante dele. Deus odeia e condena esse tipo de comportamento. Sim. Eu me senti desconfortável quando me comparei com as palavras de Deus. Eu estava agindo igual a um anticristo. Eu queria que vissem que eu suportava a adversidade, que não me mimava e tinha um fardo no trabalho, e que me admirassem por ser uma boa líder. Então fiz um grande esforço me exibindo nos horários de trabalho, descanso e refeições. Não descansava como devia, e ficava acordada até tarde mesmo quando meu dever não exigia isso. Fiquei fazendo isso mesmo com problemas de saúde. Eu temia que dissessem que eu me importava demais com a carne e me menosprezassem, então não cuidei de mim normalmente, nem comprei meus suplementos. Eu estava me estabelecendo pelo meu comportamento, sofrimento e preço que pagava, para que achassem que eu buscava a verdade, que era diligente e devotada em meu dever e uma boa líder, para ter mais respeito. Todos os meus esforços estavam manchados de fingimento. Eu estava passando uma impressão boa, enganando os outros com falsidade. Eu não queria mais agir assim, então orei a Deus para me arrepender e mudar. Amém. Mais tarde fiquei pensando: por que concentrar em parecer que eu suportava a adversidade? Percebi que eu tinha uma perspectiva equivocada. Achei que ser capaz de sofrer e pagar um preço, parecer fazer coisas boas, era praticar a verdade e satisfazer a Deus, que Deus aprovaria. Mas por meio da análise nas palavras de Deus, vi que essa perspectiva não se sustenta. Vamos ler mais palavras de Deus. Tá. Deus Todo-Poderoso diz: o que representam as boas ações superficiais dos humanos? Elas representam a carne, e nem mesmo as melhores práticas exteriores representam a vida. Elas só podem mostrar seu temperamento individual. As práticas exteriores da humanidade não podem satisfazer o desejo de Deus. Se suas ações existem sempre apenas em aparência, então isso significa que você é vaidoso ao extremo. Que tipo de humano é esse que realiza somente boas ações superficiais
e é desprovido de realidade. Tais pessoas são fariseus e figuras religiosas hipócritas. Se vocês não se livrarem de suas práticas exteriores e não conseguirem fazer mudanças, então os elementos de hipocrisia que há em vocês crescerão ainda mais. Quanto maiores forem seus elementos de hipocrisia, maior será a resistência a Deus. No final, tais pessoas serão certamente eliminadas. Hoje há algumas pessoas que, quando cumprem seu dever, estão dispostas a trabalhar desde o amanhecer até o anoitecer, ou a ficar acordadas a noite toda e a não comer. São capazes de sujeitar a carne, de ignorar a diversidade física, de trabalhar até quando estão doentes. Mas, a despeito de terem esses méritos e de serem pessoas boas, pessoas corretas, ainda há coisas em seu coração que elas não conseguem deixar de lado: status, prestígio e vaidade. E se elas nunca deixam essas coisas de lado, elas são pessoas que buscam a verdade? A resposta é evidente. Nada é mais difícil do que alcançar mudanças no caráter quando você acredita em Deus. As pessoas podem permanecer solteiras a vida toda. Podem nunca comer alimentos nutritivos ou usar roupas bonitas. Podem até dizer: não importa se eu sofrer, nem se ficar sozinho durante toda a minha vida. Eu suportarei isso. Com Deus, essas coisas não significam nada. Para elas, é fácil superar e resolver a dor e a adversidade da carne. Para elas, o que não é fácil superar? Seus caracteres corruptos. Os caracteres corruptos não podem ser resolvidos meramente controlando-os. A fim de cumprir seus deveres corretamente, a fim de satisfazer a vontade de Deus e de entrar no reino, as pessoas são capazes de sofrer a dor da carne. Mas ser capaz de sofrer e pagar um preço significa que houve uma mudança em seus caracteres? Não significa. Ao avaliar se houve uma mudança no caráter de alguém, não olhem para quanto sofrimento ele suporta, nem em quão bem comportado é por fora. Em vez disso, vocês devem ver que ponto de partida, quais motivos e intenções estão por trás de suas ações. Quais são os princípios por trás de sua conduta? E qual é a sua atitude em relação à verdade? Somente a avaliação de acordo com esses aspectos é correta. Amém. Amém. As palavras de Deus são claras. Mesmo que pareça se comportar bem, isso não significa que a pessoa pratica a verdade, nem que mudou seu caráter e ganhou a aprovação de Deus. Não resolver um caráter corrupto, sempre se comportar bem para ser admirada. Por melhor que a pessoa se comporte, é tudo fingimento, é só ritual. E não ganhará a aprovação de Deus. Isso o repugna. Verdade. Na era da graça, Paulo foi capaz de resistir a adversidades. Ele foi preso e nunca traiu o Senhor Jesus. Seu comportamento parecia ser muito louvável. Mas todo o sofrimento, o preço que ele pagou era para fazer transações com Deus. Ele quis trocar seu sofrimento por uma coroa e pelas bênçãos do reino de Deus. Suas boas obras não significavam que ele mudou seu caráter. Ao contrário, ficou cada vez mais arrogante. Sempre se exibia e dava testemunho de si. Ele até testificou que ele era o Cristo vivo. E acabou sendo condenado e punido por Deus. Correto. Quanto a mim, eu só pensava em apresentar um comportamento bom para que as pessoas me admirassem. Mas eu não tentava praticar as palavras de Deus nem resolver meus caracteres corruptos. Como resultado, tornei-me mais hipócrita e não mudei meu caráter de vida.
Se continuasse nessa busca, eu não ganharia nenhuma verdade. Eu acabaria expulsa igual a Paulo. Quando refleti sobre isso, eu quis mudar minhas buscas e perspectivas incorretas. Amém. Depois li esta passagem das palavras de Deus. Deus deu ao homem seu corpo, e dentro de certos limites, suas faculdades permanecerão saudáveis. Mas se você ultrapassar esses limites ou violar certas leis, coisas acontecerão, as pessoas adoecerão. Não se oponha às leis que Deus estabeleceu para o homem. Se o fizer, isso significa que você não respeita Deus e que você é ignorante. Se você se opuser a essas leis, se você sair da pista, Deus não o protegerá. Deus não assumirá responsabilidade por você. Deus despreza tal comportamento. No cumprimento do seu dever, é melhor encontrar um equilíbrio entre trabalho e descanso. Quando o dever fica corrido, você suporta algum sofrimento e deixa de lado necessidades físicas. Mas isso não deve se estender por muito tempo. Se isso acontecer, será fácil para você ficar exausto. E isso pode impactar no desempenho do seu dever. Em momentos como esse, você deve descansar. Qual é o objetivo do descanso? É cuidar do corpo para que você possa cumprir melhor o seu dever. Mas se você sempre enrola sem estar cansado, não importa se seu dever está corrido ou não, você não tem devoção. Além de ser devoto e cumprir corretamente o dever que Deus lhe confiou, você também não deve esgotar o seu corpo. Você deve entender esse princípio. Quando seu dever não estiver corrido, planeje descansos. Quando se levantar de manhã, faça devoções, ore, leia as palavras de Deus. E comungue a verdade das palavras de Deus com alguém ou aprenda novos hinos. Quando ficar corrido, concentre-se no seu dever, pratique e experimente as palavras de Deus. E incorpore as palavras de Deus na sua vida. Assim cumprirá facilmente o seu dever de acordo com os princípios da verdade. Só assim você pode experimentar a obra de Deus de verdade. Essas são as mudanças que deve fazer. Amém. Amém. As palavras de Deus são tão claras sobre a senda de prática. Com certeza. Ler as palavras de Deus me iluminou. Deus quer que vivamos dentro das regras que Ele preordenou. Que trabalhemos e descansemos e cumpramos nosso dever sobre esse fundamento. Correto. Quando nosso trabalho exige algum sofrimento, devemos renunciar à carne e fazer o melhor que podemos. Quando não exige, devemos trabalhar e dormir adequadamente e manter um estado normal. Assim somos eficientes no nosso dever. Sim. Se cumprirmos nosso dever com base nas regras de Deus e buscarmos a verdade, naturalmente cumpriremos melhor o nosso dever. Certo. Lembrei-me disto na Bíblia. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e mente. Este é o grande e primeiro mandamento. Amém. Deus espera que pensemos em sua vontade no nosso dever, que tenhamos um fardo e cumpramos nosso dever de coração. Só isso ganha a aprovação de Deus. Amém. Considerando essas sendas que Deus nos deu, vi como eu era tola. As palavras de Deus são tão claras, mas eu nunca as pratiquei. Eu agia com base em minhas noções e imaginações, sofrendo sem sentido. Então percebi que estava equivocada e que devia aceitar o escrutínio de Deus. Fazer tudo diante de Deus sem considerar o que as pessoas pensam. Eu devia dar o meu melhor no meu dever. Era isso que eu devia fazer. Sim. Nas reuniões depois disso, dissequei como eu tinha me desviado e os problemas em meu raciocínio para que outros ganhassem discernimento. Fui me concentrando em praticar as palavras de Deus e deixei de fingir. Às vezes, quando terminava meu trabalho e queria ir dormir mais cedo, mas via os irmãos ainda trabalhando, eu temia que eles pensassem que eu era preguiçosa e buscava conforto. Quando percebia que estava fingindo de novo, eu orava a Deus e renunciava a mim mesma. Quando não havia nenhuma questão urgente, eu equilibrava trabalho e descanso. Com o tempo, deixei de me preocupar com a opinião dos outros e não pensei mais em fingir. Isso me deu um alívio enorme. Que bom! Através da experiência, aprendi que as palavras de Deus são a direção e o princípio para agir na vida. E agir segundo essas palavras é um grande alívio. Não há necessidade de fingir sempre, de viver de modo tão doloroso. Certo. Graças a Deus. Graças a Deus.